Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, como o nosso amigo Eduardo sempre fala, a rádio que toda a família pode e deve ouvir, porque, afinal de contas, a Rádio Rio de Janeiro, nas suas temáticas, elas abordam sempre os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo aqueles programas que têm um cunho especial, bem específico, mas a sua natureza é bem específica, mas, de qualquer maneira, mesmo nesses programas, a finalidade deles, com certeza, é trazer os ensinos de Jesus para as nossas vidas, especialmente nos dias de hoje, tão tumultuado, no campo do interesse pessoal, da discórdia de opiniões. Então é muito útil, sempre mais útil, estarmos ligados na programação da Rádio Rio de Janeiro. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é, Alice? Isso. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para o estudo do Livro dos Médiuns, no programa Luz na Penumbra. Isso. Estudando hoje o item 189. Do capítulo 16. Do capítulo 16. Segunda parte, né? Que fala dos médiuns especiais. Justamente. É interessante, como nós vimos nos programas anteriores, que Kardec diz que vai fazer um quadro sinótico, então um quadro que reúne, dentro do campo da mediunidade, efeitos semelhantes, ou produz, ou aqueles fenômenos que são produzidos, de alguma forma, na sua generalidade, pelos mesmos princípios no campo da mediunidade. Isto é, Kardec chama aqui, fala dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, né? Aqueles médiuns que têm na sua sensibilidade, digamos, perispiritual, têm qualidades que são comuns a qualquer outro gênero de mediunidade, se é que assim podemos dizer. Então, todo médium, sem exceção, é um médium sensitivo, isto é, dotado de uma sensibilidade maior do que as pessoas, entre aspas, comuns, né? E quanto maior a sensibilidade desse médium, digamos, mais definida será a sua tarefa no campo da mediunidade. Então o ouvinte pode até estranhar um detalhamento tão grande assim, feito por Allan Kardec, com a supervisão dos benfeitores espirituais, um detalhamento tão grande no campo da mediunidade, porque eles se tocam tão proximamente que, às vezes, a gente não sabe bem definir que tipo de mediunidade a pessoa está apresentando, e, às vezes, nem a própria pessoa, o médium, sabe dizer exatamente que tipo de mediunidade ela tem. Então, Kardec dá aqui as linhas gerais de todos os médiuns com que ele pôde ter contato, e ele observou que, embora todos fossem médiuns, cada um trazia, digamos, a sua especialização nesse exercício mediúnico. É interessante para nós, foi interessante naquele momento que estava surgindo a doutrina espírita inicialmente, né? Então era importante que Kardec sondasse o mundo espiritual por todas as vias e acolhesse do mundo espiritual, através das mais diversas fontes, colhesse informações sobre como se dava aquela comunicação do mundo espiritual com o mundo físico.
Então, cada espírito, em todos os graus de desenvolvimento, trouxeram a Allan Kardec informações específicas de como aquele fenômeno poderia se dar ou como aquele fenômeno estava se dando. Então, Kardec mesmo diz no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, de que ele acolheu, participou, revisou mais de 1000 informações provindas do mundo espiritual. Isso deu a ele a noção exata, quase que exata, do que ele poderia qualificar como médium dessa ou daquela natureza. Isso demonstra a seriedade do trabalho de Kardec, né? A seriedade e o comprometimento dele com relação aos estudos, pela responsabilidade dele, que era muito grande, para que se definisse muito bem o que era a mediunidade, em que situações ela acontecia, mas ele sempre ressaltando que, como você disse, havia situações tão próximas, específicas, tão próximas, que muitas vezes não tínhamos condições, pelo menos nós que não conhecemos tanto, condições de dizer isso ou aquilo, né? Essa pessoa é médio disso ou daquilo. Disso ou daquilo. Só com muito estudo, porque ele mesmo teve que estudar muito para chegar a alguma conclusão. Nós temos os livros dele, né? Os livros que os espíritos trouxeram, as mensagens, os estudos, as comprovações que Kardec se utilizou para passar a mensagem para nós e, através delas, nós estudarmos e aprendermos pelo menos um pouco, não tanto quanto Kardec, logicamente, entendia com relação ao assunto. Nós lembramos sempre que nós não somos, ao menos eu e Leci, pesquisadores do Espiritismo. Não temos condições de fazer, e não sei se hoje seria interessante, porque nós temos tanta coisa que ler, que estudar em termos doutrinários, que às vezes pode parecer para nós um certo desvio de foco e desvio de interesse, se deixarmos os estudos, as reflexões doutrinárias em favor de pesquisas que já foram feitas, realizadas, não só por Kardec, não só por Kardec, mas por aqueles que vieram depois dele. Mas nós vamos ler aqui, então, o livro, o item 189, variedades especiais para os efeitos físicos. Anteriormente, como falávamos, havíamos estudado, lido médiuns sobre os médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes, médiuns facultativos ou voluntários, e hoje estamos aqui com uma outra série específica de mediunidade. Item 139, variedades especiais para os efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedade muito comum com ou sem intervenção da vontade. Quer dizer, o que é mais conhecido, né, os médiuns aqueles fenômenos de pancadas, de barulho, que se dão na presença dessa ou daquela criatura que a gente conhece como médium. Você estava falando o quê, Lucy? A gente lembra, né, o espírita que estuda um pouco lembra da situação das médiuns, das irmãs Fox, né? Era exatamente isso que acontecia, né? Através de batidas, de barulhos dentro da casa, nas paredes. Então, eles se manifestam. Esse é um tipo de mediunidade, chamado tipitólogos. Isso. É interessante, até às vezes pode assustar, né? Quem não está habituado, mesmo quem está habituado com esses fenômenos pode se assustar. Não era o caso, claro, de Allan Kardec. Mas, vamos continuar? Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Aqui ele faz a referência
do item 61, né, ele já foi estudado nesse item. Os nossos ouvintes podem retornar lá novamente. No último programa nós citamos também, né? E os médiuns de translações e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, conforme a amplitude do fenômeno, muito raros no último caso. E eles citam aqui também, se retornarmos aos itens 75 e o item 80. Né? Lá atrás, ele fala, ele cita algumas coisas bastante importantes, nós vamos retornar. Depois a gente volta, né? Nós retornamos e damos alguns detalhes com relação a isso. Médiuns de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contato com estes, muito raros. Também citam o item 74, pergunta 24. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Nós hoje chamamos de materialização. Já modificou o termo, né? Muito excepcionais. Também cita, nós vamos dar para vocês, né? E médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Então, é interessante a gente observar que, principalmente nesse item aqui, dos médiuns de translações e de suspensões, que ele cita, ele fala aqui que os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Entre eles, há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros conforme a amplitude do fenômeno, muito raros no último caso. Então, vamos ler então esse item 80, que ele se refere. Vamos ver aqui, peraí. No item 75... Vê no item 80 logo. Vamos ver aqui. Voltemos... Aqui? 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com as outras pessoas. E aqui, nós temos... ele cita o Sr. Home, né? Ele cita esse, que é Daniel Douglas Home, né, que é um senhor que viveu no período de 1833 a 1886, e foi um espiritualista britânico, famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até várias alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa, sem se machucar. Imagine que fosse isso em termos de fenômeno. Ele conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos. Nossa Senhora, um mundo de experiências, né? Inclusive com o William Crookes. E as quais compareceram muitos dos mais conhecidos nomes da era vitoriana. Sem ter sido exposto de forma conclusiva ou pública como uma fraude. Home nunca... Quer dizer, todos concluíram ao pesquisar os fenômenos através dele que era fenômeno verdadeiro. Real, que não era nada de fraude. Né? De fraude. Home nunca cobrou dinheiro por suas sessões e apresentações espiritualistas, pois ele considerava que havia sido designado espiritualmente com a missão de demonstrar a imortalidade. Ele se achou, estava na leitura do que nós conseguimos achar no Google, né? Nós sempre, todos nós, consultamos o Google. Acredito que hoje tem o ChatGPT e outras fontes de consulta, mas se o ouvinte que quiser
um pouco mais de ampliar, informação, né, a esse respeito, pode procurar no Google ou em outras fontes, como eu digo, outras fontes digitais, né, online, não é isso? É interessante quando a gente lê esse texto, né? Parece uma coisa fantasiosa. E fora do nosso campo de visão, distante da gente. Né? Hoje em dia é uma coisa assim quase que absurda, né? Para nós, mas isso existiu justamente num período bem, né? 1833 foi quando ele nasceu. E desencarnou em 1883, não é isso? 86. Com 53 anos. E ele viveu essas situações por 35 anos. E ninguém atestou que era fraude. Ninguém conseguiu desmentir a veracidade do fenômeno. E interessante que a gente não vê isso sendo falado. Divulgado. Né? Seria uma coisa interessante para ser divulgada. Né? E a gente não vê. Né? Talvez por conta do a que ele estava ligado, que é a questão da espiritualidade, falava sobre reencarnação, imortalidade, né? Então, realmente, existem situações que nós não temos nem ideia do que acontecia na época, né? Em que a doutrina espírita estava sendo desvendada, estudada pelos pesquisadores, né? Esclarecida pelos pesquisadores, entre eles o próprio Kardec, né? Então eram situações bastante... E que uma coisa interessante é que isso acontecia em outros níveis menores, né? Você mesmo tem experiências do pessoal da sua casa, do seu familiar. Né? Da minha família, porque eram situações, não era 1800 e pouco, né? Não era tão longe assim, não que a gente tivesse alguém lá que flutuasse na minha família, né? Mas seria naquela questão das batidas, né? Dos sonhos estranhos dentro de casa. Sons, né? Os sons que a gente não consegue entender da onde que vem, e eu sempre conto, às vezes eu relembro que o meu avô, eu já contei isso para o Renato várias vezes, vou contar para vocês também, que o meu avô, antes da minha avó materna passar a ser médium, vamos dizer assim... Dentro do espiritismo? Dentro do espiritismo, porque ela já era médium, porque existiram outras situações que, se eu contar, vocês vão ver que realmente as características dela já eram de uma médium praticamente já... como se diz? Formada, como se diz, né? Como diz o povo. Tem 2 casos dela muito interessantes. Ela era, na época, católica. Né? Ela era católica, ela foi irmã. Como que é? Não é irmã, não. Ela foi criada dentro da igreja. Não é ela, né? Que fazia hóstia? Fazia hóstia, né? Para a hora da missa de domingo, era ela que fazia a hóstia. Tinha muitos os santinhos dela, que ela adorava os santos dela, e que ela, em determinada época, ficou com um problema de saúde muito, muito grande, em que ela ficou entrevada na cama. Isso me lembra, só um parênteses, a própria questão do Divaldo, né? Divaldo também passou um período com esse tipo de influência mediúnica. Isso. Que foi do seu próprio irmão, que havia desencarnado recente. E no caso ela... meu avô, nesse dia, uma das vezes, ele ouve um barulho dentro de casa, não sabe quem é, como nós aqui, né, hoje, nos dias de hoje, quando ouvimos algum som estranho, saímos para procurar, né? E ele saiu para procurar, armado de uma tesoura de sapateiro, porque ele era sapateiro. E a época ele era sapateiro, e ele abria e fechava a tesoura como se aquilo fosse causar algum medo a alguém e pudesse pegar alguém dentro de casa. E realmente ele acabou vendo que não era ninguém, e quando ele retornou ao quarto em que a minha avó estava entrevada na cama, sem falar, porque ela não conseguia falar, tinha muito tempo. Estava há meses dessa forma. Quando ele entrou no quarto,
o espírito falou por ela, sou eu. Ela ficou em pé, ela estava em pé? Ela acabou se levantando da cama e falou, tá me procurando? Sou eu. Imagine o susto dele. Imagina Deus me livre. o medo dele, né? Então, são coisas que algum tempo atrás acontecia muito nas casas. E depois disso, o que ele fez? O que ele fez? Primeira coisa, ele ficou orando, fez o rosário, né? Tem o rosário, tem o Pai Nosso, tem Ave Maria, e ele foi rezando todas as orações da igreja, que era o que eles conheciam, e ela foi acalmando, ficou normal dela. Logo depois, o que ele fez? Foi buscar ajuda. Como? Ele teve a orientação de que tinha uma médium aqui em Bangu, a dona Zita, e ele foi pedir socorro a ela. Por favor, minha esposa, aconteceu isso, aquilo. E ela foi até a casa, conversou com ela, levou ela para a casa espírita, e no mesmo dia ela já mudou o jeito dela. Ela veio, voltou para casa, pegou os santinhos dela, colocou todos dentro de uma bolsa e doou os santinhos, e nunca mais ela frequentou a igreja católica. Ficou como médium daquela instituição espírita. Como médium da instituição espírita. É interessante, né? Também tem um assunto, um fato interessante. Com ela também, né? Com ela também, né? Que era quando eles moravam em Mendes, Barra do Piraí, ali tinha um rio que encheu muito. Encheu e só ia subindo a água. E ela sozinha, porque meu avô não estava em casa, colocou todas as crianças em cima da mesa, em especial a minha mãe, que era a mais nova, acho que não tinha nem 2 anos, colocou ela em cima da mesa e fez uma pergunta para os espíritos. Ela pediu para os filhos todos colocarem a pontinha dos dedos em volta da mesa, uma mesa redonda. E ela perguntou para os espíritos, fez uma prece antes e falou assim, se for para eu sair com os meus filhos, bata uma vez. Se for para eu ficar, bata 2 vezes. E as crianças em cima da mesa. E os mais velhos com a pontinha do dedo em torno da mesa. E nesse momento a mesa realmente levantou. Bateu 1, bateu 2. Ou seja, não era para sair, porque ela achou que aquele rio ia subir e ia matar todos ali. E ela confiou na resposta. E ela confiou, e realmente, não demorou meia hora, a água começou a descer. Olha que ela interessante, confiou, né? Confiou. O ouvinte até pode estranhar, mas Alice tem tantas histórias. É muita história para uma família Cada ouvinte não é invenção, não é. Nós não estamos querendo enriquecer o estudo com situações que não sejam verdadeiras. A família da Alice realmente teve, ao menos teve, né? Não sei se ainda tem, que a família Setúbal é muito grande. A família da Alice teve grandes médios. A Alice sempre conta muitos casos referentes à família, a dona Edir, já desencarnada, também contava. Então, são grandes médios que, dentro aqui do que classifica Kardec, possuíam a sensibilidade apropriada para a produção de determinados fenômenos, né? E se nós formos consultar, com certeza, algumas famílias dessa época, 1920 e pouco, né? Com certeza nós encontraremos nas histórias dessas famílias muitos desses fenômenos. A Alice consegue explicar, porque é espírita, a família depois se tornou espírita. E foi passado de geração em geração. Essas histórias foram contadas por aqueles que as viveram. Mas aqueles que não puderam ter esses esclarecimentos têm aqueles fatos como fenômenos sobrenaturais, como coisas estranhas que surgiram na família, e com certeza também essa ideia de coisa sobrenatural estranha passou de geração em geração. Mas a Alice já está apontando para nós aqui que o nosso tempo esgotou. E é interessante que o tempo passa muito rápido. Quando a gente conta histórias, passa mais o tempo é história mesmo, não é história não. Inventada. História de fato. O tempo passa muito rápido. Nós agradecemos a paciência, o carinho e a atenção dos ouvintes, desejando a saúde e paz a todos,
E ficaremos de voltar na próxima semana, não é, Alessi? Isso, e na próxima semana continuaremos os nossos estudos. E tomara que a Alessi nos traga mais notícias desse tipo de fato. Deus nos abençoe. A todos nós. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos agora, mais uma vez, para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Obrigado também ao Pablo, que fica aqui na assessoria, nos ajudando. E o Clube da Fraternidade. Sempre lembrando a vocês que é importante que vocês contribuam com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422 3386-1422. Astênio, aonde nós íamos começar o novo tema, né? O novo tema. Então, nós estamos na Revista Espírita de março de 1860. E no nosso último programa, nós começamos um tema novo que Kardec coloca dentro do subtítulo Ditados Espontâneos, né, que nós confessamos que quando ele coloca ditados espontâneos foram espíritos que não foram evocados na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que compareceram espontaneamente, que escreveram espontaneamente, porque muitos compareciam espontaneamente, mas não necessariamente compareciam, né? Se comunicavam. E aí apareceu um, então, que se apresentou com o nome de O Gênio das Flores, né? Foi na sessão de 23 de dezembro de 1859, e a médium foi a senhora Boyer. Nós chamamos a atenção que seria um tema realmente diferente, né? Que gerariam dúvidas. E esse espírito, então, escreve o seguinte: sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores. Então, isso aí não é um assunto que a gente trata diariamente. Espíritos que presidem a formação das flores. Sim. Né? Porque a gente tem a impressão de que as flores, elas nascem espontaneamente. Exatamente. Né? Ou porque alguém planta, né? Algum homem planta, alguma mulher planta. E que não... mas a gente vê também as flores nos campos aí que ninguém plantou, né? Não é? Você chega na... Exatamente. Você passa pela estrada, você vê... Tem um monte você vê aqueles milhões de árvores. E de flores também, sim, né? Sim. Você vê milhões de flores que ninguém plantou. Quer dizer, pelo menos nenhum ser humano plantou, né? E às vezes flores lindíssimas, né? E aí ele chega então e diz assim: sou Etane, um dos espíritos que presidem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Então ele cuidava até dos perfumes das flores. E não era ele sozinho, ele mesmo vai esclarecer aqui. Ele disse: sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos. Então ele está aqui como se assim: eu estou aqui representando
uma nuvem de espíritos. Presidindo, né, que ela fala. Preside o nascimento, né? Mas ela está dizendo aqui que não é só ela, ou ele. É um grupo, né? Que é como se fosse uma legião. Exatamente. Né? Então, sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins. Exato. Obviamente que esse é um tema que Kardec não transferiu para nenhuma das obras básicas, né? Porque certamente não teve oportunidade de submeter isso daqui a estudos mais profundos, essa coisa toda. Mas vamos lá que não deixa de ser interessante. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos ou os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Então eles atuariam até sobre os homens, né, sobre as pessoas encarnadas que cuidam das flores. Os jardineiros, né? Eles despertando esse gosto. Exatamente. Né? Bom, não poderíamos ensinar-lhe a mutilação que por vezes protagoniza, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas, já tão graciosas. Né? Então, eu acho bastante interessante, né, de verificar que nesse campo existiriam espíritos, né, encarregados de embelezar o mundo com flores, né, e de tornar o mundo mais perfumado em razão das flores. Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas naturalmente, né, então isso aqui ele está se referindo exatamente às que nós falamos, que passamos pelas estradas e vemos, né, que desabrocham naturalmente, que não foram plantadas por mãos humanas. Né? Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas naturalmente que se volta toda a nossa atenção. A elas prodigalizamos mais cuidados ainda. São nossas preferidas. Então, as preferidas desse grupo, né, do qual fazia parte esse gênio das flores, que tem o nome que se apresentou com o nome de Etane, né, eles dão preferência a cuidar exatamente dessas flores que os homens não estão cuidando, né? Como tudo quanto é só tem maior necessidade de auxílio, né? Como elas não têm homens cuidando, elas têm maior necessidade de auxílio. Eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados. Então a gente observa, se eles são encarregados, alguém os encarregou, né? Então eles estão se referindo a espíritos maiores que dão a eles suporte, essas tarefas, né? Que confiam a eles essas tarefas, que eu sou encarregado, se eu sou encarregado, alguém me encarregou, entendeu? Eu não assumi espontaneamente, né? Sim. Então também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país. Então, olha só outras funções desses espíritos aqui. Então, tem um exilado que está em outro país e eles provocam o perfume próprio do país de origem dele, a fim de que ele se recorde do país, né? Então, também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão o perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Àquele que ama e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertadas pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Então, pelo que ele está dizendo aqui, existe uma grande quantidade, ele fala milhares, né, de espíritos que se encarregam dos fenômenos relacionados às flores. Né, tanto faz a parte material das flores, quanto a consequência que são os perfumes, né, das flores. Qual de vós, porque certamente nós estamos falando isso, né, lendo aqui o que está na Revista Espírita, e alguém já deve estar pensando, mas esses espíritos progridem, eles vão fazer isso eternamente, né? Mas se a lei de progresso é uma lei natural, né, uma lei universal, não dá para admitir que exista alguma criação divina que não esteja sujeita ao progresso, né? Sim. Bom, aí ele prossegue, o Etane, né, prossegue dizendo o seguinte: qual de vós não nos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais perplexos, penso,
ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso, e, no entanto, é a pura verdade. Então você nota que ele fala assim, eu sei que vocês estão achando estranho o que eu estou dizendo, mas é verdade, né? Ele está afirmando que é verdade, que existem espíritos, e ele faz parte desses, que tomam conta, né, da formação das flores, dos perfumes. Exato. Que levam esses perfumes para diversos recantos, né, para provocar lembranças e consolos, etc. Nunca encarnamos. Essa aqui é uma informação estranha, tá? Mas exatamente porque ela é estranha que Kardec vai perguntar depois a São Luís, tá? Ele fala assim, nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Aí faz sentido. Ele está dizendo assim, nunca encarnou em nosso meio, na Terra, por exemplo. E talvez nunca venha a encarnar na Terra. Sim. Mas que está sujeito à encarnação, tá. Isso é o único motivo da encarnação, o progresso. Eles estão sujeitos ao progresso. Embora esse espírito aqui faça mais afirmativas estranhas. Então ele fala assim, nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Todavia, alguns já foram homens. Alguns deles já foram homens. Se já foram homens, como nunca encarnaram? Né? Mas, obviamente, que não existem homens só na Terra. Então, já podem ter sido homens em outros mundos. Né? Exatamente. Então, todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Esses espíritos dos elementos, né? Aí, quem tiver interesse, tem que pesquisar a respeito dos elementais. Né? E esse tema dos espíritos elementais não é um tema estranho à doutrina espírita, não. Né? Nós encontramos, na própria Revista Espírita, em alguns outros momentos, nós encontramos alguns poucos estudos a respeito dos espíritos elementais, que são exatamente esses que cuidam dos fenômenos da natureza. Exato. Né? Então, eu me lembro de uma vez eu estava assistindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, no Colégio Militar. Então era final do dia, num domingo, e o tempo fechou tremendamente, como se uma grande tempestade fosse cair rapidamente. E aí o Divaldo, já na palestra, ele falou desse tema, dos espíritos elementais, né, responsáveis pelo fenômeno da natureza. Então, aqueles que alguns chamam de gnomos, né? E ele disse então que ele viu uma grande quantidade desses espíritos elementais se aproximarem. E ele até os chamou, obviamente que mentalmente, os chamou de meninos. E falou, meninos, o que vocês estão esperando? Quer dizer, é como se eles precisassem agir para afastar aquela nuvem. Aquela tempestade. Aquela tempestade, né, para não fazer cair a chuva sobre aquelas centenas de pessoas que estavam ali. Né, e, de fato, a chuva não caiu. Né, então, por isso que eu estou dizendo assim, o tema espíritos elementais não é um tema estranho à doutrina espírita. Sim, não embora ela seja mais objeto de outras, de seitas religiosas, né, daí por diante. Então, todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos e elementos. Nossa missão em vossa terra nada representa. Né? Então, é como se ele dissesse, o que a gente faz não tem valor nenhum. Né? Não existe nada na natureza que faça... Não é reparado. Pode ser, né? Não seja... Né? Ninguém leva em consideração. A gente faz... Nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, então ele aqui admite que eles progridem, né? Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Né? O que faz até algum sentido, porque tem animais nos mundos inferiores, como o nosso, e tem animais nos mundos superiores. Automaticamente tem vegetais nos mundos inferiores. Exatamente. Né? E esse espírito aqui, eu chamei a atenção logo no início, ele não era um perispírito de um vegetal, ele era um espírito. E para ser chamado de espírito é porque já é dotado de alguma inteligência, né? Pelo menos de razão, né? Saber que existe, essa coisa toda. Ele se dá até um nome aqui de Etane, né? Que é uma individualidade. Então, nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planos superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos
e melodiosos e formamos as moradas aéreas. Nós que já temos estudado a Revista Espírita, já vimos aqui uma descrição de Júpiter, né? Exatamente. E fala realmente dessas moradas aéreas, né? Inclusive de um grande compositor clássico, né? Da nossa história, sim. Né? Mozart. Não é isso? Numa morada aérea dessa em Júpiter. Então, em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Poxa. Então, o mais próximo que nós temos na Terra de moradas aéreas são as moradas dos colibris. Né? Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de algumas dessas flores, lá de Júpiter, né? Uhum. Não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos aos quais servem de morada. Aí ele dá a Deus. Então, logo, a descrição dessas algumas flores não foi feita aqui. Espero que mais à frente, em alguma outra comunicação, ele faça essa descrição. Exatamente. Né? Então, a gente fala assim, a Deus, que é um perfume de caridade vos anime. As próprias virtudes têm seu perfume. Né? E aí, isso é importante, nas próprias virtudes têm seu perfume. Se nós só temos defeitos, só temos vícios, a gente não tem perfume, né? Exatamente. Daí o mau sentimento que o homem mal provoca. Exala mau cheiro. Que ele provoca quando se aproxima de qualquer um. Bom, então Kardec coloca um subtítulo depois, pergunta sobre o gênio das flores. Então a gente vê que essa comunicação despertou a atenção do Kardec, né? Que gênio das flores é esse? Será que existe esse tipo de espírito, né? E aí, na sessão de 30 de dezembro de 1869, a médium era o senhor Rose, né? Inclusive esse senhor Rose era o que recebia as comunicações do espírito de verdade, portanto era um dos melhores médiuns dali da sociedade. Mais tarde ele pisou na bola, né? Mas enquanto ele não pisou na bola, ele serviu bastante. Exatamente. Então foi feita uma pergunta a São Luís. E Kardec diz a São Luís o seguinte: outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores. A gente observa que Kardec não fez pergunta a São Luís no mesmo dia da comunicação do espírito, mas aquilo ficou na cabeça dele, né? Ele ficou matutando. Que espírito é esse? Então, outro dia tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Haverá de fato espíritos que podemos considerar como gênios das flores? Aí São Luís responde: essa expressão é poética e se aplica bem ao assunto, mas, a bem dizer, seria defeituosa. Então, quer dizer, é como se dissesse assim, não existem exatamente gênios das flores, né? Mas existem espíritos que cuidam das flores. Ele vai deixar isso aqui claro mais à frente. Mas, a bem dizer, seria defeituosa. Não deveis duvidar de que o espírito preside por toda a criação ao trabalho que Deus lhe confia. É assim que deve ser entendida essa comunicação. Tá? Então ele já está deixando claro, ou deixando entrever, ou antever, que todos os fenômenos da natureza, por detrás de todos os fenômenos da natureza, existem espíritos em ação. Só não seriam necessariamente gênios, né? Mas, até porque gênio, a gente pensa em espírito evoluído, né? Não espírito que cuida desses fenômenos, né, naturais. Bom, aí Kardec faz outra pergunta. Esse espírito diz chamar-se Etane. Como poderá ter o nome se jamais encarnou? Se lembra que ele fala lá que ele nunca encarnou entre nós, né? Aí o São Luís responde o seguinte: é uma ficção, né? Então essa questão de jamais ter encarnado seria uma ficção, né? O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. Antes de passar pela série animal, o espírito elementar, então estou notando aqui o São Luís usando a expressão espírito elementar, então mais uma razão para a gente entender que os elementais fazem parte do estudo da doutrina espírita. Exatamente. Né? Então fala assim, antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Este ainda
não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas. Então ainda não encarnou como homem, né? Mas você nota que ele já está chamado aqui de espírito. Ele não é um princípio espiritual, sim, já muito mais do que um princípio espiritual, né? Então, antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Este ainda não encarnou como homem, né? E somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já tiveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou, né? Então, quando ele fala um desses, eu não entendi exatamente se seria um desses que dirigem, né, os espíritos elementais, né, ou se foi um próprio espírito elementar que desencarnou. Mas parece, eu vou repetir a frase anterior, parece que ele está se referindo aos espíritos que dirigem os elementais. Tá? Ele fala assim, este ainda não encarnou, o Etâni, né? E somente age sob a direção de inteligências mais elevadas que já tiveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Então parece que o Etâni aqui seria desses espíritos que influenciam os elementais, né? Distribui missões para os elementais. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Então, duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Você vê o perispírito do próprio vegetal, né? E o espírito que comanda esses princípios espirituais, né? Aí Kardec faz uma outra pergunta. Não tendo ainda vivido, mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? E aí a resposta do São Luís, em princípio, não serviu para nada, né? Porque ele só coloca assim, relede. Né? Relede o quê? Né? Reler a comunicação do espírito Etâni, né? A pergunta foi, não tendo ainda vivido, mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? Relede. Em princípio, relendo, não vai saber por que ele foi tão poético, né? Eu acho que São Luís não tinha o que dizer. Falar, né? Aí mandou reler. Bom, mas prossegue, né? Não terminou ainda. Kardec ainda faz mais 3 perguntas a São Luís a respeito desse gênio das flores. Então ele fala assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Resposta, não. Já vou-lhe disse muito claramente, ele guia. Então aqui ele deixa mais claro que esse Etâni, ele guia os espíritos que habitam as flores, que seriam, até a expressão de espírito que habita as flores seria inapropriada, né? Porque se habita as flores, se anima as flores, ainda não seria propriamente dito espírito, mas sim princípio espiritual, né? Porque ainda não despertou a razão. Se despertasse a razão não seria mais flor, né? E só se desperta a razão depois que passa pela fieira do reino animal também. Animal, né? Exatamente. Então assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não, já vou lhe disse muito claramente, ele guia. Aí Kardec faz mais uma pergunta. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Ele responde, esteve. Mas aí o próprio espírito tinha dito que entre nós ele nunca esteve encarnado, né? Então ele esteve encarnado aqui em outra esfera, mas não entre nós, em outro mundo, né? Exatamente. Em outro mundo. Bom, e Kardec faz a última pergunta sobre o tema. O espírito que dá a vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do seu eu? Essa pergunta do Kardec também não fazia muito sentido, né? Obviamente que ele deve ter feito para poder esclarecer os demais. Porque, primeiro, que ele está chamando aqui também da expressão espírito. E, nessa época, o Livro dos Espíritos já havia sido publicado. E ficou claro lá no Livro dos Espíritos que, antes do ser humano, o que existe é um princípio espiritual. Exato. Né? Então, mas Kardec pergunta, o espírito que dá a vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do eu? Resposta dele, nenhum pensamento, nenhum instinto. Quer dizer, nem instinto, porque instinto surge no reino animal, né? Então, mais um motivo para não ser chamado de espírito. Exatamente. E sim de princípio espiritual. Porque o espírito, pelo menos, instinto ele tem, né? Ele é guiado no início pelo instinto. Tá? Bom,
E aí, meu amigo, mais uma vez estamos chegando no finalzinho, né, do nosso tempo, mas também nós chegamos ao finalzinho desse tema, né, perguntas sobre o gênio das flores. E aí vem um outro tema, né, que a gente vai só introduzir para continuar no nosso próximo programa. Esse outro tema é felicidade, né, foi uma comunicação recebida no dia 10 de fevereiro de 1860. E a médium foi a senhorita Eugenie, né? E aí ela começa... Que não era planta. Não. Que não era do reino vegetal. Né? E aqui, esse espírito que foi... Eugenie. A médium foi Eugenie. Eugenie. Né? Então começa o texto assim: qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Vamos ver qual vai ser a resposta dela no próximo programa. É isso mesmo. No próximo programa vamos continuar estudando a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, sendo até chato, que devemos contribuir com o Clube da Fraternidade. Qualquer quantia, até R$1 que você dispõe, você contribua com esse R$1 pelo número 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.